Olá, e hoje com mais um episódio do CEMEG Encast. Eu sou a Maria Helena da Silva, estou como diretora da pasta de Responsabilidade Social, Ambiental, Beleza, Saúde e Cultural. E hoje nós estamos aqui com a Letícia Camargo, formada em Direito, que também é filiada à CEMEG, faz parte do nosso time Semegianas. E hoje ela vai estar falando, apresentando para nós como que foi esse período dessa evolução profissional dela. Muito curiosa estou pela parte da profissão dela, de direito, estudar tantas leis, né? Mas enfim, Letícia, conta para nós como foi. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde para quem está assistindo. Então, eu sou advogada, mas não foi sempre assim. Não, Não, quando eu me formei, queria estudar para concurso, eu queria ser juíza. Meus pais são servidores públicos, então acho que eu cresci com aquela coisa de, só o serviço público que vai atingir o meu objetivo. Não que fosse coisa deles, mas eu internalizei isso para mim. Na época da faculdade, fiz estágio em gabinete, sempre na parte pública. Então, eu me formei e fiquei 7 anos estudando para concurso. Foi um período bem desafiador, porque cada prova que você faz e falha acaba sendo um reprodutor negativo para você, né? imagino. Então foi um período mais complicado. E depois, na pandemia, quando as provas pararam, eu consegui, na verdade, um cargo de assistente do Ministério Público, de um promotor aqui em Maringá. Então, comecei a trabalhar no Ministério Público, já ali tinha algumas ressalvas. Do tipo assim, mais ou menos o que eu quero fazer Sim, aham. até então. Até porque as provas estavam paradas, né? E aí, para eu conseguir pensar, fazer alguma coisa, não ficar tão parada, eu consegui o estágio, mas o estágio ele já me trouxe um primeiro impacto de, será que eu tô no caminho certo, né? Será que tá tudo certo? Mas eu acabei continuando e fui como assessora de um promotor para Santo Antônio do Sudoeste, que é a fronteira com a Argentina. É. Uau! Fica a 6 horas daqui, mais ou menos, e tem 20 mil habitantes. E lá que foi essa virada de chave, né? De eu pensar que eu realmente não queria concurso. Eu acho que eu conheci o cargo público na prática numa cidade pequena. E quando você passa em concurso, você vai para cidade pequena, né? Sim. Principalmente concurso estadual. Então, aí eu comecei a enxergar aquilo de uma forma diferente. Eu falei, calma aí. Não é bem isso. Eu quero mais liberdade, mais autonomia, ajudar as pessoas de uma outra forma. E foi quando virou a chavinha para eu ir para advocacia. Então fiz toda uma transição de carreira, escolhi a área de família e sucessões por ser uma área mais de afinidade, era com que eu trabalhava mais ali no Ministério Público, apesar de que eu trabalhava com todas as áreas, porque como cidade pequena só tinha um promotor, Entendi. mas a minha afinidade ficou ali com família e sucessões. E daí eu falei, eu vou advogar nessa área. E foi aí que teve início. E como que foi depois de 7 anos você ali intensamente, né? Porque quem estuda para concurso sabemos que não é fácil, sabemos que a amplitude de conteúdos, né, para a gente estar estudando e ter conhecimento em todos, a gente sabe que é imensa. E como que foi do tipo assim, e esses 7 anos que eu fiquei aqui, como que você se viu em relação a isso? Então, eu acho que eu demorei 7 anos para tomar a decisão, além de ter a experiência prática, que foi essa mudança de chave, foi justamente isso. Parecia que eu ia jogar tudo fora do que eu tinha feito até então. Mas quando eu olhei, tá, foram 7 anos, mas eu tenho o resto da minha vida. É assim que eu quero o Ótimo. resto? Não, não é. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse estudo para concurso e coloquei na advocacia. Então, apesar de escolher ali família
família e sucessões, que é uma área específica, eu trabalho muito com planejamento patrimonial e sucessório. E o planejamento, ele é uma área interdisciplinar. A gente trabalha as questões de família, as questões sucessórias, mas também um pouco de tributário, um pouco de empresarial. E eu vejo que estudar para concurso me deu essa base em várias matérias. E depois, quando eu fui fazer a pós em planejamento patrimonial e sucessório, eu percebi assim, falei, nossa, que bom que eu já estudei a base dessas matérias bem lá atrás, né? Porque é o conhecimento de tudo aquilo que você viu, que você coloca agora em andamento para poder fazer o direcionamento correto dos bens, né, de contas, enfim, de qual a melhor forma particular. E eu gosto né, curiosa, de estar trabalhando um pouquinho em relação a isso, porque nós na CEMEG, a gente vê mulheres, às vezes, uma vida inteira em algum negócio, e isso ao longo da minha vida, né? Muitos anos fazendo a mesma coisa, que não se identificam, e o medo de quebrar aquela barreira, de ampliar a visão e tomar a decisão para um novo negócio. Então, assim, independente do tempo, gente, olha, 7 anos se preparando para concurso, né, que era um desejo, e teve aí a virada de chave, teve um momento decisório da sua vida e adentrar. E há quanto tempo você está agora, Letícia, já advogando? Eu tô há 2 anos como advogada e realmente, assim, é um desafio você mudar. Demorou tanto tempo justamente para eu pensar, nossa, mas vou largar tudo, né? Justamente isso. Mas eu acredito que quando você encontra o que é muito autoconhecimento. Exatamente. Né? Quando você encontra o que você gosta, é claro que nenhum trabalho vai ser 100%, tem seus desafios, tem suas questões, mas quando você encontra o que você gosta, fica mais fácil. E aí que a questão que eu acho que a gente precisa mudar é parar de dar murro em ponta de faca. Assim, esse negócio não tá funcionando, tudo bem, você tem que dar um tempo de maturidade para realmente o negócio funcionar, porque nada funciona da noite para o dia, né? Tudo demora um tempo. Mas se demorou um tempo e você viu que não é aquilo, que não dá, então você pode buscar outro caminho, né? A maturidade, né, Letícia? Do tipo assim, não é porque eu tô até aqui que eu tenho que permanecer dessa forma. E eu, assim, aprecio demais a mudança, né? O empoderamento da decisão Sim. de desbravar o que realmente quer fazer. E o que mais você pode estar falando para a gente em relação à área que você atua? Qual foi o caso assim mais dinâmico, diversificado que você atendeu para a gente entender um Olha, pouquinho sobre o que você faz? sim, cada caso é um caso. Cada caso que aparece é um desafio, mas falando assim, de um bem emblemático para mim, foi arrumar ali não arrumar, mas vamos falar assim, planejar, ajeitar uma família em que o pai estava casando pela terceira vez com uma mulher que já tinha filhos. Então, ele tinha os filhos dele e ela tinha uma filha. E ele já construiu um patrimônio, mas o principal para ele era dali para frente, porque dependendo do regime de bens que você escolhe, o impacto para o divórcio é um, mas para o falecimento é outro. E ele tinha 4 filhos para administrar. Né, essas questões, não que eles precisassem do pai, mas a gente vê família, para além do dinheiro, envolve muito emocional. Então, né, ali a escolha de regime de bens para eles foi importante. Fazer o testamento dele, equilibrando o que ele ia deixar para quem, e não numa coisa assim, porque estou fazendo isso porque eu já estou pensando no fim. Não, mas para se prevenir também de certas situações. Então, foi um caso bem emblemático. E agora eu comecei a atender um outro caso também de organização patrimonial, de um casal que já está há muitos anos junto, mas eles têm algumas situações ali que
precisam de organização e uma organização também na empresa, porque a gente vê assim, a gente pensa na organização patrimonial da família, mas tem muitas pessoas que misturam empresa com família, né? A gente tem Muito comum, né? as empresas familiares, a gente tem a questão do até da confusão patrimonial. Vou usar o cartão de crédito da empresa para pagar coisa para mim, né? Para comprar coisas, ou vou comprar um imóvel e colocar no nome da empresa. E tudo isso tem um impacto. E uma coisa que ele me falou quando ele chegou foi que ele não tinha medo do que fosse acontecer com ele dali para frente. Essa não era a questão. A questão é que ele viu os sobrinhos brigando quando o cunhado dele faleceu. E daí ele falou assim: nossa, a minha vida tá toda bagunçada. Eu não quero que meus filhos sofram isso. Então eu quero deixar organizado. E isso é muito impactante porque você vê o cuidado com os seus bens mais preciosos. Né, seus familiares, seus filhos, seu cônjuge. Então, é realmente esse zelo, né, de pensar não só no agora, mas e o futuro. É algo assim novo para nós, né? Eu tenho 57 anos e eu vejo que ainda é muito novo, é muito recente e é muito abstrato, né? A questão da partilha, a questão do você deixar isso organizado. Porque a gente vem de uma cultura natural de não se pensar, de não se fazer essa divisão, de não se deixar alinhado. Você que estudou sobre isso, Letícia, Sim. isso está correlacionado com o medo da morte, da gente se achar, se considerar eterno? Não, eu não vou morrer, eu não preciso me preocupar com isso. Eu acredito que não é nem a questão de eu não vou morrer, mas é a questão. O brasileiro tem muito essa questão: não fala que você vai atrair. Né? Bate na madeira 3 vezes para não acontecer. Esse assunto é péssimo, não quero falar sobre isso. Né? Então, eu acredito mesmo que a gente tem essa cultura. Até tem um filme. Eu não vou lembrar o nome da animação agora. Depois a gente vai deixar lá Sim. descrito o filme pra gente assistir. Sim, eu vou buscar. É uma animação que mostra o Dia dos Mortos no México. E eles lidam de uma forma completamente diferente do brasileiro. Então você vê que realmente tem essa questão cultural do tabu, da forma como a gente lida com a morte, né? Quando a gente tem a questão espiritual também envolvida. Então é uma questão cultural, mas é uma questão que está mudando. A gente viu, eu acredito que a pandemia A questão do contribuiu. aumento dos tributos, será que... Também, eu ia chegar nisso. A pandemia, eu acredito que começou na pandemia e agora se tornou mais forte por conta do aumento da tributação. Porque com a reforma tributária, o governo colocou muita coisa que antes não tinha, principalmente a questão do aumento do imposto sobre a herança. Então, hoje no Paraná é fixo de 4% o que você paga para o Estado. E é sobre tudo, não é só sobre o imóvel, né? É sobre tudo que você deixar. Economias no banco, o carro, tudo entra. Cotas sociais da empresa também. Sim. Então, e aí com a reforma tributária, isso vai chegar a 8%. E aí as pessoas começaram a perceber isso e a buscar. E também é engraçado porque é uma questão cultural, porque eu pesquisei, até nos Estados Unidos, a gente tem um imposto sobre a herança muito maior, que é em torno ali de uns 20%, 25% mais ou menos, não vou me lembrar o número ao certo, mas é muito maior do que no Brasil. Mas porque o americano, ele tem a intenção de fazer a economia girar. E não é para você guardar para sua família. Entendi. Entendeu? Então, assim, eles preferem que você gaste, que você movimente a economia enquanto você está vivo. E aqui no Brasil a gente tem mais essa cultura do guardar para a família, Inverso. né? Então, assim, essa diferença do imposto também. E com a pandemia, realmente, a gente teve um índice elevado de óbitos, né? Que pegou aí as famílias de surpresa, uma surpresa desagradável. A gente não pode deixar de fazer esse comentário. E que fez com que a gente pensasse em várias situações, né? Em relação à nossa saúde física e mental diária mesmo, de cuidados. E também a questão agora
dos nossos bens, que tem que ser melhor avaliado aí a condição como a gente está deixando, lidando com isso. Letícia, e como que você chegou a ser MEG? Como eu cheguei a ser Meg, por um convite de uma grande amiga. Obrigada, Maria Helena, me apresentou esse grupo maravilhoso de empresárias. Eu acredito que, principalmente eu, que sou vamos colocar ali uma recém-empresária, estou aprendendo muito com vocês. Eu acredito que quando você está num grupo de pessoas que se desenvolvem, você, além de acrescentar com para outras pessoas, Exatamente. outras pessoas acrescentam para você. Então, às vezes, uma experiência que uma tem ali dentro e a outra não, e essa troca de ideias, nossa, é muito construtivo, é muito grandioso o trabalho de vocês. Eu fico muito feliz e realmente você, né, contribui. É uma área assim que a gente precisa de maior e melhor conhecimento. E como que a gente faz, Letícia? Tem curiosidade, procura, deixa aí o seu contato, sua rede social, para a gente ter acesso a você. Sim, meu Instagram é leticiacamargo.ds, vamos deixar na descrição no link ali, e podem me procurar, meu contato vai estar à disposição, se tiverem alguma dúvida sobre alguma questão jurídica, familiar, às vezes não especificamente sobre o planejamento, mas alguma questão familiar acontecendo, e precisa de ajuda, pode contar comigo. Letícia, você quer contribuir com a gente, deixar mais alguma informação, alguma coisa para a gente estar pensando, alinhando aí na nossa vida, uma sugestão? Olha, Maria Helena, pensando assim em questão de trajetória, eu acredito que a gente tem que sempre pensar se a gente está indo para o lugar onde a gente deseja e estar em movimento. Eu acredito que o movimento gera movimento, as coisas acontecem, são coisas desafiadoras, mas são coisas grandiosas, né? Então, acredito que é se colocar em movimento e buscar o que você realmente deseja, que as coisas vão acontecer. Na questão jurídica, eu já digo sempre assim, preste atenção no que você está fazendo, o que você está vivendo, porque às vezes a gente fica ali com esse medo de conversar sobre as coisas. E eu acredito que esse tabu, o medo de falar, acaba atrapalhando e depois, até para quem fica, né, os filhos às vezes vão sofrer com o inventário, e não só brigas, mas questões financeiras. Isso é importante ser falado. Meus pais falam para mim desde há muitos anos, eu nem estava ainda na advocacia, e minha mãe já falava, ó, se acontecer alguma coisa com a gente, você faz isso, isso e isso. Então, é um assunto que tem que ser conversado, e eu acredito que quanto mais a gente perde o tabu, mais seguro a gente fica. Mas esse deixar falado, porque isso eu vivi, né, com os meus pais, o deixar falado, mas o deixar falado e o que está na condução da lei, e até pelo entendimento de quem ouviu o que foi deixado falado, tem uma grande divergência. Né? Sim, não, quando eu falo assim, deixar falado, não é assim, porque você falou uma vez que vai ser aquilo, e não, você tem que ter um testamento, ou já estruturar isso em vida, é diferente, o que eu digo... Sim, é isso, exatamente isso, Letícia, que eu queria falar. Então, assim, entre o que a gente fala, o desejo da gente e o que vai ser realizado, é o que está na lei. Então, assim... Letícia aqui nos ensinando como que tem que se fazer isso, gente. Você tem que buscar fazer um testamento ou, não quero deixar testamento, mas já quero economizar o imposto, porque o testamento ele vai valer para depois, né? Correto. Mas se você já está pensando, o imposto vai aumentar para 8%, eu quero aproveitar os 4%, a gente pode pensar na doação em vida. E dependendo da estrutura patrimonial, principalmente para quem tem imóveis para alugar ou faz muita compra e venda de imóvel para investir, é legal pensar na holding familiar. Então, são instrumentos que a gente faz, né? Que a gente pode fazer. O que eu quis dizer ali com o deixar falado, na verdade, foi mais incentivar as pessoas a conversarem sobre. Porque o que não é conversado não é visto, não é olhado. E depois acontece alguma coisa e gera muitos problemas. Principalmente, travar tudo. Pensa, travar a empresa. Porque o administrador faleceu. E aí, quem que vai ser o administrador na falta dele?
Como que, né? E aquele contrato social que está permitindo que os herdeiros entrem como sócios. Será que é o ideal, o herdeiro ali, o filho, ele tem a profissão para ser sócio dessa empresa? Vale a pena? Não vale a pena? Então, são coisas que a gente começa a conversar para as pessoas tomarem essa consciência de que o agir hoje é melhor do que o deixar para amanhã. E muitas vezes, se é o que os filhos querem, né? A gente que tem uma empresa, a gente se questiona o quanto isso dá para deixar para falar depois. Então, a Letícia, a gente já conversou algumas vezes a respeito, e assim, eu fico cada vez mais pensativa em relação ao quanto a nossa cultura, nos prepara para pensar no futuro. Eu vejo que falta muito conhecimento, e mesmo a gente sendo, né, estando como empresários, tendo uma empresa, a gente não tem o conhecimento, porque a gente vai num contador, a gente abre lá a empresa e a gente fala, a gente vai agir dessa forma. Mas a gente não pensa na nossa ausência. E até quando eu fiz essa colocação, porque é algo tão longe que a gente quer ver, né? A gente deixar a terra, enfim, deixar ir para a eternidade, que a gente trava em tomar determinadas decisões. E eu vejo ainda a falta de conhecimento. Nos Sim. falta conhecimento para a gente encarar isso com mais maturidade. Sim, e talvez falte pensar assim, não é só a questão de um eventual falecimento lá daqui muitos anos, mas às vezes é um problema que aconteceu. Por exemplo, sofri um acidente, eu fiquei doente e não consigo trabalhar pelo período de 30 dias. Quem que vai tomar as contas ali no meu lugar? Quem que vai exercer isso? Então, a gente tem formas de deixar isso preparado para. Porque o que acontece? A gente apaga incêndio, né? Então, aconteceu, agora eu tenho que lidar com esse problema. E se a gente previne, o problema já se torna diferente, né? Vem uma prevenção mesmo. É igual quando você fica doente. Para não ficar doente, você se previne. Você vai para academia, você se alimenta bem. Então, é a mesma coisa com o andar da empresa, né? Você tá me olhando, você tá vendo que o cérebro já tá, né? E eu imagino quem está nos assistindo o quanto também deve estar pensando sobre a sua realidade. Porque eu tive um acidente doméstico que me deixou afastada dos trabalhos laborais durante 3 meses. Então, assim, 3 meses de atestado. Então, 3 meses que você vai lidar como com as situações em andamento. E se fosse algo grave que eu ficasse inconsciente, não tivesse o poder de decisão, o poder de assinar nada, o poder... Porque hoje nós temos a internet, né? Os Sim. acessos online nos leva à resolução de inúmeras formas. A assinatura digital por certificado, enfim. O Gov que está aí para nos auxiliar. Mas e se fosse um caso onde eu realmente fico com a minha condição mental comprometida? Então, como que quem fica aqui vai poder direcionar? Sim. É algo que a gente tem que pensar. E a Letícia agora, né, com essa conversa, nos trouxe aí, nos ampliou essa área para a gente pensar e como conduzir a partir de agora. Só para concluir, vou te cortar. Eu sei que o tempo está acabando, já mas vem mais. Já vem mais uma reflexão, Não, quer ver? é curtinho. Essa questão aconteceu com a dona das Pernambucanas. Tem até o documentário dela na Netflix, não lembro o nome, mas ela está acamada faz 10 anos sem condição mental. E aí, como que tá as pernambucanas? Né? Então, é um documentário bem legal de assistir, vale a pena. E ele fala justamente sobre isso. Ela não faleceu. Nisso já apareceram várias pessoas ali requerendo direitos que talvez não tenham. Será que tem? Não sei. Ela não tá aqui para falar. Principalmente em relação a questões de relacionamento amoroso, né? Se tinha uma união estável, não tinha. Então, isso aconteceu com ela. Eu vou concluir aqui porque eu sei que o tempo tá acabando, mas é um assunto bem interessante e tá na Netflix a história dela. A gente não, né?
caso das casas pernambucanas foi, não sabia, mas eu acompanhei uma pessoa muito querida que veio a óbito de forma trágica, e aí o companheiro veio com solicitações, né, de que como estivesse em um relacionamento estável com a pessoa, e foi algo assim muito triste, mesmo ela sendo uma pessoa de conhecimento, já tinha algumas coisas ali bem determinada em relação à vida, né? Porque ela tinha uma vida mais de movimento, de viagens, enfim, mas mesmo assim, ainda o filho que era de menor ainda ficou um tempo com restrições devido a esse movimento que a outra pessoa fez. Então, realmente, a gente tem que pensar em todas as situações e frente a tantas outras situações aí dos namoro por maior tempo de relacionamento. Vai ficar para próxima entrevista. Vai, que a porque gente esse assunto é muito bom. é muito bom, é muito Sei. importante a gente, né, ter esse conhecimento. E nós vamos convidar a Letícia para um segundo momento, para que ela fale, nos ensine um pouquinho mais em relação à união estável e ao namoro, né? Que pode ser aí que tenha direito, sim ou não, não sei. Vamos descobrir futuramente. Aguarde o próximo capítulo. Isso aí. Letícia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por compartilhar conosco tantos conhecimentos e aí fazer a gente pensar de forma diferente e com o movimento frente às leis, né, dos homens que a gente tem que seguir para que tenha melhores e maiores acertos. Muito obrigada por nos apoiar nesse projeto que é o CEMEG Encast. Conto com vocês para os próximos episódios e também se inscrevendo na nossa página e também compartilhando conteúdos como esse de grande valia e importância de conhecimento para todos. Todos nós temos hoje o acesso ao conhecimento, gente, e isso é maravilhoso, isso me encanta. Desejo a todos um ótimo dia e nos vemos no próximo encontro. Até mais!